Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 22 casas espíritas em Nova Friburgo e região, e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o irmão André Luiz Souza Rodrigues, da Associação Grupo Espírita Paulo de Tarso, em Laranjais. André é orador, palestrante, divulgador de nossa doutrina. E hoje abordaremos o tema Conversando com você. André, seja bem-vindo ao nosso programa. Você que veio lá de Laranjais para nos prestigiar, muito obrigada, agradecemos muito a sua presença. Kátia, eu que quero agradecer e dizer a você, amigo, que vai nos receber no seu lar, que as nossas palavras sejam como uma semente nova que vai invadir o teu coração, ocupar um espaço da tua mente para que possa germinar. Quem sabe que quantos sonhos seus que estão soterrados possam voltar a buscar em você uma esperança nova, como aquela chuva que persiste e que não para enquanto a semente não germina. Veja bem, quantas coisas você vai ouvir que pode ser o início de uma grande história. Obrigado por você nos permitir isso. E te agradecer, Kátia, por esse convite seu e do Bispo. Muito me honra. Nós é que agradecemos. Então, André, frequentemente somos acometidos por uma série de problemas, né? Em nosso dia a dia, o tempo todo, temos uma série de problemas. A que podemos atribuir estes problemas? Qual seria a razão deles, André? Ô, Kátia, nós costumamos dizer que a vida moderna nos tira o equilíbrio. Não, a vida foi moderna em cada época. Desde a época do telégrafo, da linha de ferro, a vida era moderna dentro desse contexto. Mas, atualmente, as informações e a busca do ser humano partiu para um lado vaidoso e sem um pouco de responsabilidade. Então, nós criamos uma série de situações embaraçosas e nós vivemos um processo acumulativo. E nós vamos permitindo que pequenas coisas vão nos ocupando sem dar a ela uma vazão. O homem hoje busca Deus sem seguir o que Deus falou. O homem sabe tudo o que Jesus disse e poucas vezes faz o que Jesus nos recomendou naquela cartilha do amai-vos uns aos outros. Hoje, o grande problema da humanidade é o mesmo que há 2000 anos atrás, quando Jesus nos disse, olhando toda a humanidade, que era o único problema, afetividade. Todos os nossos problemas estão relacionados com afetividade, com o nosso relacionamento. Veja bem que as próprias pessoas que nós dizemos que nós amamos, nós achamos que elas nos ferem. E então nós vamos criando dentro de todos nós um espaço ocupado onde não permitimos que o nosso conhecimento consiga invadir tudo isso. Então, as dificuldades são hoje, mais do que nunca, fruto de nós não sabermos conviver com tudo aquilo que nós buscamos. O homem hoje vive num aspecto muito grande de competitividade. Se outro tem, por que eu não ter? Se outro faz, por que eu não faço? Mas ele não quer partir do princípio de que ele tem que dar o primeiro passo. Nós ainda somos daqueles que gostamos das coisas prontas. Está provado no material. Nós vamos no self-service porque podemos escolher o que queremos, ao passo que fica difícil fabricar. Então o homem é o grande responsável pela sua felicidade, mas a felicidade precisa de responsabilidade. Você não pode ser só feliz porque você conseguiu. Você tem que administrar o percurso até conseguir. Veja de que a semente, para se tornar árvore, ela passa por uma série de coisas, como os nossos sonhos. Nós temos que permitir que os nossos sonhos fiquem soterrados e que nós vamos o regando, ou com sorrisos, ou com lágrimas, dificuldade, que é a batalha que nos traz realmente as grandes conquistas, para que nossos sonhos possam realmente germinar. Mas nós queremos as coisas prontas. Então nós ocasionamos para todos nós uma série de dificuldades. A maior parte das dificuldades nós nem precisaríamos ter. Nós adquirimos sem ter Produzimos, né? Produzimos. Somos grandes produtores de dificuldades. E aí acontece uma coisa interessante. Os que nos amam passam também, infelizmente, a terem aquelas mesmas dificuldades. Porque, como o Espírito Damião diz, uma coisa muito interessante, os nossos maiores problemas estão nas dores dos que nós amamos, talvez criadas por nós mesmos.
André, mas então nessas ocasiões não entram as influências espirituais também? Claro. Os espíritos interferem em nossas vidas. Muitos irmãos nossos que vão ouvir o que nós estamos falando, talvez não tenham ainda uma explicação lógica para isso. Mas nós temos que ver que isso é normal. Se nós temos o lado de afinidade, encontramos pessoas e no mesmo instante nos tornamos íntimas, outras pessoas que fazem tudo de bom para nós e nós não aceitamos, isso não podia ter nascido agora. São influências espirituais. Então os nossos problemas estão interligados com esses irmãos do mundo espiritual. E a gente costuma dizer de que os irmãos influenciam, porque nós abrimos espaço para ele. Esse espaço que nós criamos em todos nós, através das nossas atitudes, do nosso lado moral, dos nossos sentimentos, das nossas ações, nós permitimos que esses irmãos venham fazer o quê? Se tornar nossos vizinhos. E nós o acionamos o dia inteiro. Não são eles só que nos perseguem, somos nós que os perseguimos. Veja bem que cada atitude que você tem está relacionada com alguma coisa que você pensou antes. Todos nós, durante o dia, temos grande parte de pensamentos nossos. E tem outra grande parte de pensamentos que são associados a esses irmãos que nós convidamos. Nós nos mantemos quase durante o dia num monólogo. Quero, não quero. Então, quando a espiritualidade traz para todos nós uma boa intuição, na mesma hora ela é torcida para um pensamento negativo. E Jesus, sabendo disso, olha como Jesus foi o maior psiquiatra que houve no planeta. Foi o mestre, o grande educador. Ele já nos disse isso, vigiai. Ele disse, mostrando isso, que nós precisamos muito mais nos vigiar do que orar. Orar, quando Jesus nos disse, é tarefa. Orar é tarefa. Não adianta você parar e orar o dia inteiro se você não fez obras. Exatamente. Não. Mas nós descobrimos que orar, o nosso, é orar para pedir. Nós só oramos para agradecer um pouco, o resto é para pedir. Então, nós temos que lembrar que a espiritualidade influencia, porque nós damos acesso ao que nós queremos. Damião diz, janela aberta permite que o vento entre. Então, nós, como temos essa janela aberta, constantemente permitimos que esses irmãos venham a nos assediar. E quando acontece o contrário, que você tem ótimas intuições, ótimos resultados, é talento seu. Você julga que são suas. Não existe espiritualidade nessa hora. Porque nós achamos que os nossos mentores são verdadeiros babá nos vigiar. Não, eles estão nos orientando. Agora, se nós fizermos errado, a responsabilidade é nossa. Né? Temos que ter consciência desta responsabilidade, não é, André? Isso. Precisamos assumir esse compromisso de responsabilidade. Responsabilidade. André, nós poderíamos dizer que o que afeta a mente afeta o corpo e vice-versa? Podemos dizer. Sabe por quê? Baseado nessa vigilância que eu falei, nós precisamos aprender a rejeitar pensamentos negativos. E nós temos uma facilidade muito grande de adquirir situações que não precisamos adquirir. Veja que do lado material, nós nunca buscamos a causa da doença, nós buscamos o efeito. Todos nós vivemos tomando analgésico e nunca fazendo um raio-x para descobrir a causa. Então, quando nós começarmos a trabalhar da causa que está na nossa mente, nós vamos endireitar o nosso corpo. Vamos passar a ser mais vigilantes. Porque o corpo, Cátia, é o grande instrumento de trabalho de todos nós. É uma ferramenta que Deus nos deu com uma capacidade enorme, onde nela nós temos uma inteligência de que é uma centelha de Deus. Ele nos deu uma centelha de Deus. Olha a capacidade que nós temos de progredir. Veja que a criança sai do banco escolar fazendo corretivo, fazendo aquelas letrinhas todinhas, corretivos que falam, daqui a pouco ele começa a ver que de uma rodinha, botou uma perna e vira um A, ele juntou um A com outra letra e vira uma palavra. Então nós precisamos aprender a fazer isso, a cuidar da nossa mente para não adoecer a ferramenta de trabalho e cuidar da nossa ferramenta para que não venhamos utilizar a doença na nossa mente. Hoje, no mundo da vaidade, a busca pelo corpo sadio é tão grande que é muito mais procurado do que a busca pelo pensamento, pela mente sadia. Então, nós deveríamos trocar de lado. É lindo você ir a uma academia, fazer musculação para ter o corpo sadio. Agora é lindo você ir a uma religião, não precisa nem ser a nossa, e buscar o quê? A beleza da mente. Você meditar, isso. Você saber procurar aonde o autoconhecimento, está, não é, porque André? amanhã você vai ter a beleza da mente. O corpo é primordial, mas nele tem que abrigar
uma mente sadia. Do mesmo modo que você faz regime para o corpo tomar uma boa estética, por que você então não dá ao seu corpo conhecimento e prática, para que ele possa dar ao seu corpo, moldar o seu espírito? Porque Damião diz uma coisa muito linda, no mundo espiritual, não somos nós que nos indicamos, são as nossas atitudes que nos indicam. Então, se nós queremos amanhã ter uma condição melhor no mundo espiritual, temos que, desde agora, aumentar a nossa capacidade de fazer e de doar alguma coisa. Então, nós adoecemos o corpo por causa da mente e adoecemos a mente por causa do corpo. Adoecemos a mente por causa do corpo quando nós queremos mudar uns quilinhos a mais e não conseguimos, ficamos depressivos. E adoecemos o corpo porque tomamos tantas coisas desnecessárias, vícios e uma série de coisas que colocamos na nossa mente, adoecemos o nosso corpo. Então o homem tem que ter muito cuidado. O corpo é o abrigo de uma inteligência onde ele é responsável por aquilo. Que Jesus chegou a nos dizer, sois deuses. Exatamente. Olha que coisa linda, se sois deuses, quanta condição nós temos. E, no entanto, ao mesmo tempo, nós somos algozes. Não trabalhamos, né, essa condição que nos foi dada, né? Essa maravilha de que é a vida. Esquecemos muitas vezes de valorizar a beleza da vida que está ao nosso redor. Nós queremos e não queremos. Veja que as pessoas dizem assim, amanhã eu vou sair, seria bom se eu estivesse em Friburgo e tivesse um sol muito bonito. Ele vem, chega aqui, está chovendo, ele diz, acabou minha festa. Nós somos individualistas, esquecemos do trigo que está lá para se transformar em pão. Muito bonito isso, né? Podemos ter a certeza de que os nossos conflitos emocionais podem nos causar uma variedade de doenças. Falamos da mente que precisa estar sempre ali sendo trabalhada, vigiada, né? Explique isso para a gente. Podemos sim. Os nossos conflitos começam de coisas mínimas, pela nossa invigilância. Veja que é muito comum você ver de manhã, ao levantar, a mínima coisa que acontece te tira do sério. E você costuma até fazer uma brincadeira. Levantei com o pé esquerdo, mas você deve lembrar de que o outro é direito. É porque você saiu primeiro com aquele. Então, essas coisas mínimas nós vamos dando proporção para que elas vão crescendo e se somando. E daqui a pouco você consegue todos aqueles que estão ao seu redor se desequilibrar. Porque nós permitimos que essa pessoa que está mal-humorada invada esse espaço que nós temos. E aí nós começamos a viver a lei do revide. O homem ainda vive muito a lei do revide. Então nós precisamos de saída, tomar consciência do que está ocorrendo e podar agora. Pode a árvore antes que ela cresça, para que ela possa tomar uma nova forma. Então analisa seu pensamento e vê como você pode começar a colocar em prática naquele instante. Porque o que ocorre de manhã, o primeiro sinal que vem, não é para te ferir, já é a bondade de Deus te mostrando de que não é por ali. É um alerta, Um alerta. É a campainha que tocou para que você possa dizer, esse não é o caminho. E a gente costuma dizer que dentro do lar ficou distribuído numa hereditariedade, o pai é o responsável, a mãe... Não. Todos nós já fomos pais, mães, filhos alguma vez. Então nós temos dentro de todos nós essas emoções adormecidas. Então nós precisamos lembrar dessa hora. Um lar é uma união de irmãos onde está distribuído a responsabilidade, cada um dentro de uma idade, aguardando que a idade possa crescer para que ele possa ter novas emoções. A família é um organismo, né, que se comunica, todos ali interagem. Todos, né? Que já marcaram aquele encontro para que junto pudessem carregar a mesma tarefa. É um peso distribuído, para que cada um possa carregar de um modo, aonde o grande elemento é o amor. E não existe amor sem renúncia. O difícil é essa renúncia, onde todos querem dizer de que mandam. Não, ao contrário. Aquele que mais tem é que tem que mais distribuir com os outros sem cobrar. Mas nós vivemos a lei da cobrança. E essa lei da cobrança é que nos impossibilita de quê? De doar. Você faz e depois diz assim, mas ele não vai devolver. Não. Você vê uma coisa interessante. A árvore dá a flor, permite que as pétalas caiam, o perfume vai embora, e quando todo mundo acha que ela está solitária, o que ela faz? Dá o fruto. Então nós temos que fazer isso. Quando nós nos sentimos sozinhos, é porque nós estamos precisando sair para distribuir os frutos. Muito bem. Sabemos, então, que alimentar sentimentos de culpa
é algo muito nocivo, algo muito negativo para todos nós, né? Gostaríamos que você nos falasse um pouquinho a respeito disso, dessa culpa que a gente fica remoendo. O Espírito Damião, muito amigo nosso, ele sofre uma coisa muito linda. Ele diz assim, não adianta curar a ferida se não aprendermos a conviver com cicatriz. Não adianta eu te perdoar se eu não saber conviver com você. Então esse ato de culpa fica em todos nós por tudo isso. Nós vamos permitindo ficar sempre uma sementezinha guardada. Então o que acontece? Nós vamos nos culpando por coisas que não precisávamos. Nós perdoamos, mas não assumimos tudo isso. E outra coisa, quando você ferir alguém e que você não quiser procurar levar palavras, leva atitudes, gestos. Compõe de outro lado esse modo. Uma casa não precisa estar bem pintada a aparência, ela tem que ter um bom alicerce. Então proporciona ao outro voltar a você ou você ir a ele e iniciar aquilo. Porque todos nós estamos num plano de prova e expiação. Mas não podemos assumir que nós somos espíritos inferiores. Não. Nós já somos espíritos bem elevados. Nós já sabemos distinguir as cores. O que está faltando em todos nós é apenas fazer o quê? Aprender a manusear os nossos sentimentos adormecidos. Porque grande parte das pessoas também gostam de se fazer um pouco de vítima. Quando as pessoas gostam de fazer um pouco de vítima, é porque ela está permitindo que o conhecimento não seja acionado. Porque todos nós temos a capacidade a cada dia de recuperar o ontem. Nós reencarnamos, sabemos disso, para reescrever a nossa história. E Damião, estou falando tanto nele, e Damião fala uma coisa muito interessante. Para corrigir um texto, você não precisa tirar as palavras, muda a pontuação. Exatamente. Para corrigir um texto, não precisa trocar as palavras, muda a pontuação. Então, se você está com culpa por ferir alguém, muda a pontuação. Quem sabe? Um sorriso já escreveu grandes inícios de casos de amor. Um aceno, para muita gente, estava dizendo que ela estava indo embora, não. Estava dizendo volta. Então, nós precisamos lembrar isso. A vida nos proporciona isso. Aqueles que se culpam são aqueles que ainda não aprenderam a perdoar. Você pode ter certeza. Então, vamos seguindo essas orientações do nosso irmão, André Luiz, vamos começar a tirar essa culpa de nossos corações, vamos começar, não é, esse reencontro com os nossos desafetos, isso. Não é verdade? André, diante disso tudo que nós estamos conversando aqui, em que consiste a nossa qualidade de vida? Estamos falando em melhorarmos, né, a nossa sintonia e tudo, e a qualidade de vida. Kátia, saber pensar é ter melhor qualidade de vida. Porque você começa a lembrar que dentro de você está um alimento que você vai usar o dia inteiro. Estão as ferramentas de trabalho que vão te trazer aquilo que você quer. Então, a nossa melhor qualidade de vida, primeiro está em você se conhecer. Então, você começando a se conhecer, você sabe as emoções que você cria, o que vai te trazer. O pensamento que está iniciando, para onde vai te conduzir. E aí, você começa a ter melhor qualidade de vida. Primeiro, lembra de que todos aqueles com os quais você convive têm as mesmas falhas que você, já que eles estão no mesmo plano que nós estamos. Mas nós somos muito confusos em tudo isso. Sabe uma coisa que acontece nos relacionamentos? A mínima coisa, você isola a pessoa. Veja que no lado material, quando você machuca um dedo, o que você faz? Você imobiliza a mão toda. Não! Os outros dedos te possibilitam uma série de tarefas. Então, se eu estou com você, você me deu uma palavra que eu não gostei, como você diz assim, uma palavra mal trabalhada, eu não preciso me isolar de você. Eu descubro que ali está um ponto onde eu preciso trabalhar. Ali está a minha falha, não é a sua, não. Porque aquele que se permite errar é que está errado. Se você me ofende, é opção. Se eu me ofendi, eu tenho um lado meu doente. Porque só dói a ferida se eu quero colocar o dedo. Se você me falou uma palavra e me feriu, eu falo, peraí, esse lado meu é que está doente. Aí o cara diz assim, mas ela não te ama. Não, ela te ama profundamente. Você é que não soube entender que ela precisa disso. Então é inverter esse processo, né? Esse processo. De não se sentir ofendido, Isso. Não se sentir magoado. Não, né? Se milindrar. Nós temos uma Exatamente. facilidade muito grande de nos milindrar. Nós temos que lembrar que o outro está passando por um processo diferente do nosso, que deve ser perdoado, porque nós temos conhecimento e ele não tem. E parece incrível. Os que te parecem ter muito conhecimento são os que mais omitem esse conhecimento. São os ociosos. Eles têm, mas não querem oferecer. E a primeira pessoa a ser oferecida tem que ser ele.
Como é bom quando você pode se olhar e dizer assim, bom dia para mim mesmo. É. André, e como se pode buscar a paz, a harmonia e a boa qualidade de vida? O que podemos fazer para buscar tudo isso? Kátia, aprender a se relacionar com os nossos sentimentos. Sentimentos nossos que estão doloridos, precisamos tratá-los. Sentimentos nossos que precisam crescer, precisam ser regados. Porque às vezes nós achamos que para melhorar a nossa qualidade de vida, precisamos ler muito. Não. Precisamos já colocar em prática o que nós já lemos. Nós achamos que para melhorar a nossa qualidade de vida, precisamos ter grandes tarefas. Não. Precisamos fazer a pequena tarefa. Aí sim, nós vamos começar a notar como nós não fazemos nada. Como nós achamos grande em saber e pequeno em oferecer. Você vê de que, às vezes, uma grande árvore nunca deu fruto. E uma árvore tão pequena está carregada de fruto. Nós ainda queremos fazer o quê? Que a nossa vida seja facilitada pelo lado nosso material, que já ficou até programado a isso. Os pais chegam até a dizer às crianças programando a felicidade dela para o futuro. No futuro, quando você tiver um bom emprego, você vai ser muito feliz. Não. O futuro é hoje. A felicidade é trabalhada agora. A falta nos faz trazer felicidade. Pode observar isso. Quando não tem alguma coisa, todo mundo luta em busca daquilo, todo mundo é feliz. Quando consegue, cada um quer a parte maior, não conseguimos viver. E esse pensamento dos pais é até mesmo equivocado, porque nem sempre, né? Quando você cresce, se torna adulto e adquire uma série de bens, de coisas materiais, isso não significa que a felicidade virá atrelada a tudo isso. Está provado que a felicidade não está no progresso material. Veja bem que hoje existem milhares de celulares a cabeceira de cama que nunca foram tocadas. E, no entanto, existem lugares tão distantes que as cartas ainda chegam. Isso é verdade da nossa vida. É a simplicidade, né, que precisa ser Você precisa aprender a desfrutar dessa felicidade que você já tem, uma conquista sua. Porque nós estamos numa busca tão louca pelo mundo material que nós esquecemos de usufruir daquilo que está dentro do nosso lar. Você levanta e não dá tempo de falar oi. É uma corrida tão grande, uma desorganização tão grande. Então você não consegue te dar uma melhor qualidade de vida. E a melhor qualidade de vida está na mente e no coração. Onde você pode distribuir isso no seu dia a dia. E hoje nós precisamos aprender a desfrutar do nosso conhecimento. Porque só assim nós conseguiremos realmente fazer da vida grandes momentos felizes. Que não existem momentos infelizes. Existem momentos mal trabalhados. E até porque, né, André, essa qualidade de vida, ela diz respeito a todos que estão à sua volta. Quando você adquire uma melhor qualidade de vida, você também faz com que a sua relação... Porque até mesmo o seu silêncio ajuda aquele que te fere. Dá nele um despertar. Por quê que ele calou? Então nós precisamos aprender a fazer isso. Você veja de que Jesus sempre revidava, entre aspas, com o ensinamento. Quando alguém lhe trazia uma questão bruta, ele dava um ensinamento logo. Vá a Madalena e não volte a errar. Dando uma nova chance. Aos caídos, nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Isso é maravilhoso para todos nós, estamos nesse processo de busca. Isso mostra que nós temos esperanças de ainda, nessa encarnação, desfrutar dessa felicidade. E sempre levando, né, ali essa esperança através do amor que você colocou inicialmente. Né? E a doutrina espírita é essa doutrina que educa o homem para conviver com o homem. Faz com é a doutrina que ele... educa o homem para conviver com o homem, despertando nele as qualidades do semelhante. E uma coisa, se o outro erra, ele está te ensinando a não errar. Na vida tudo nos leciona, né? André, nós estamos encerrando o primeiro bloco de perguntas do nosso programa Atualidade Espírita. Meus irmãos, estamos hoje com André Luiz Souza Rodrigues com o tema Conversando com Você. André é um irmão nosso que veio de Laranjais prestigiar o nosso programa. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu em vidas anteriores. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, e sendo ele o artífice de seu destino,
cria sua felicidade ou sua desdita. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita, hoje com o nosso convidado André Luiz Souza Rodrigues, da Associação Grupo Espírita Paulo de Tarso, em Laranjais. E o tema, Conversando com Você. André, você poderia nos dizer quais os sentimentos que deveriam ser cultivados dentro de nós, cultivados pela pessoa, na busca dessa qualidade de vida que estávamos falando no bloco anterior? Kátia, nós temos que, de princípio, não permitir que nada venha influenciar os nossos sentimentos negativos. Nós temos que criar uma vigilância para que eles não venham nos dominar, porque existe uma fronteira entre o amor e os outros sentimentos. E nós, às vezes, abrimos espaço para que esses irmãos possam vir se alojar no nosso eu. E nós começamos a utilizá-lo no dia a dia. E temos, às vezes, o hábito com tanta frequência que nem nos lembramos que estamos utilizando. Usamos palavras desnecessárias, passamos de assuntos que não deveríamos participar, ficamos na ociosidade de não ir a uma casa religiosa e, principalmente, esquecemos, por causa disso, de analisar as nossas obras. Então, nós precisamos fazer um meditar. Não precisa ficar um dia inteiro escondido, isolado, para meditar. Não. Numa fração de minuto você pode meditar. Compara as suas atitudes com os outros e o que você diria se eles tivessem aquela reação que você está dentro. E aí você vai ver quantas coisas você poderia modificar. E vai ver aqueles com os quais você convive, o modo deles retribuir aquilo que você fala. E você vai notar que está muito distante daquilo que você queria. Você tem uma felicidade, entre aspas, falsa. Por isso que eu costumo dizer de que nesse momento nós somos um limão maquiado. Aí a pessoa diz, por quê? Descobrimos que somos um limão maquiado porque quando alguma coisa nos aperta, nós somos azedo. E aí, isso prova que nós temos isso. Então nós precisamos aprender a começar a trazer à tona esses sentimentos bons que todos nós temos. As pessoas dizem assim, mas nós temos sentimentos adormecidos? Temos. O pai só lembra que tem sentimento de pai quando ele se torna pai. Enquanto ele é jovem, ele imagina que o pai tem um sentimento, mas ele não sabe o sentimento do pai. Eu chego até a dizer que coisa boa é ser filho. Eu que sou pai. O sentimento de pai é um sentimento muito grande que estava adormecido. O sentimento do relacionamento. Então, nós temos que lembrar que dentro de todos nós existe uma capacidade enorme de utilizar sentimentos para nos dar melhor qualidade de vida, nos trazer equilíbrio. Nós temos que lembrar de que as situações é que nos trazem o quê? A oportunidade de nos reconciliar com os nossos sentimentos. Damião diz que a dor é o analgésico da alma. Se nós não tivéssemos a dor, nós não nos uníamos. Veja de que uma dificuldade reúne todo mundo. Então nós possuímos essas qualidades que não permitimos de utilizar. E outra coisa, o amor foi criado, os bons sentimentos, não é para ser distribuído só entre aqueles que estão dentro do seu lar, mas com todos aqueles que estão lá fora. Quantas sementes vieram distante para morar no canteiro da sua casa e florir? Então, se você levar lá fora uma palavra, um exemplo, alguém vai utilizar aquilo. Da onde vem hoje o progresso? De terras distantes, nós fazemos o quê? Modificamos. O mundo moderno nos ensinou uma coisa muito grande. Nós estamos reencarnados por quê? Reciclar almas, mostrando que nada se perde, se transforma. Veja de que produtos hoje que poderiam ser jogados fora são reciclados e passam a ter uma utilidade muito grande. Então, a melhor maneira de reciclar o ódio é transformá-los em bons sentimentos. As preocupações em paciência, as afobações em espera. E aonde está essa máquina? Dentro de você. Agora eu te pergunto uma coisa muito triste. E aonde está esse material? Dentro de você. Então você tem a máquina de transformação e o produto. É do produtor para o consumidor. Então, se nós queremos ter amor, precisamos produzir amor. Se nós queremos ter paciência, precisamos ter paciência. Então a gente diz uma coisa muito interessante. Oh Deus, me dá paciência. Não. Para ele te dar paciência, ele tem que te dar uma atividade bem forçada para você aprender a viver com ela. Então não pede paciência. Cria paciência. Não é verdade? Oh Deus, me dá calma. Você está querendo ociosidade? Não, ele te dá uma coisa bem atarefada para você aprender a viver aquilo com calma. Porque a tarefa que você pede, você tem que saber como viver aquela tarefa, como executar. Então hoje, nós estamos nos adoecendo por fazer
permitir que criem em todos nós carências afetivas. Não. As pessoas dizem, fulano não liga para mim, mas nós somos tão capazes de nos reabastecer nesse instante. Quem sabe, se você levasse para ele uma dose de um sentimento maior, ele não ia te notar. Mas nós temos uma mania de cobrar. E essa cobrança, às vezes, nos distancia das pessoas. Leva o que você quer ao outro e pode ter certeza. Ele vai te trazer alguma coisa. Então, seria exercitarmos essa capacidade de amar que existe dentro de todos nós. Porque nós, às vezes, descobrimos que amamos quando já está terminando. Não. Nós estamos descobrindo o princípio para poder usufruir. Aproveitar bastante. Mais. Que as pessoas, quando têm um dia muito bom, dizem o outro assim, passou tão depressa. Por quê? Porque o dia foi maravilhoso. Quando tem alguma situação a resolver, esse dia não passa. Não passa. Parece que vai me matar. Então, nós precisamos disso. Aproveitar dessa situação a cada instante. André, a doutrina espírita, ela ajuda o indivíduo a sair da tristeza, a sair da inércia e a ter, inclusive, uma melhor qualidade de vida? Seria isso? Seria. A doutrina espírita é a doutrina que ensina o homem a se conhecer. Ele começa a despertar nele o interesse em se descobrir, a se renovar. Porque não adianta, Kátia, dar ao homem um lado divino, se ele não aprender a ser homem. E nos ensinaram isso com Jesus. Nos mostraram Jesus divino e não nos mostraram Jesus homem. Veja que todas as atitudes que Jesus teve foi de homem, que nós não conseguimos fazer porque nós não queremos seguir aquele caminho. Por isso que Jesus veio como homem para nos mostrar, aprender a nos relacionar com tudo isso. Veja que Jesus chegou a nos mostrar de que todos vós podeis fazer o que eu faço ou mais. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele tirou dele aquele negócio de dizer assim, só eu posso. E nos mostrou nisso a maravilha de que é tudo isso. E depois nós dizemos assim, isso que eu estou fazendo ninguém está notando. Ele disse, a cada um segundo suas obras. Então, se a sua obra é maior que a minha, você tem uma condição melhor. Na casa do Pai tem várias moradas. Você está construindo a sua morada, o seu mundo interior. Então, a doutrina espírita reeduca o homem. Ela faz o homem fazer um caminho de retorno para que ele possa saber a causa. O grande problema da humanidade está na causa. Quando nós aprendemos a tratar da causa, não precisaremos nem nos preocupar com o efeito. Veja que no mundo material, se você plantar uma semente de carvalho, vai dar um pé de carvalho. Se você plantar uma semente de laranja, você não acredita, vai dar uma laranjeira. Então, nós precisamos, dentro de todos nós, plantarmos essa esperança que nós possuímos, mas regar. E você vê que o agricultor planta uma semente, cheio de esperança com ela, vê uma enxurrada, ou traz ela para a flor da terra, ou a terra mais. Ele vai lá e cuida dela. Não desanima, Não desanima. E nós temos uma proposta de não nos modificar. Cheguei em casa hoje, faltou luz, eu falo, mil doideira, toda aquela esperança que eu trouxe, a semente veio para a flor da terra, ou está soterrada, e eu matei a esperança. Não. Precisamos regar os nossos sonhos todos os dias. Porque tem uma coisa muito interessante. A nossa vitória faz os outros encontrar o caminho para se tornar vitoriosos. É interessante. Todos nós lecionamos e aprendemos no dia a dia. O que falta é a gente se questionar a respeito. O que eu estou aprendendo, o que eu estou ensinando. Qual o espaço que eu tenho que precisa ser ocupado por mim mesmo. Porque nós temos dentro de nós um espaço muito grande para aprender. Você vê que as próprias dificuldades é que nos ensinam a aprender. Se não fosse o medo, você vê que o próprio medo nos ensina a ter defesa. Então você vê, você tem o medo, ele te ajuda a se defender. Então por que você tem a capacidade de distribuir e só recolhe? Não, nós precisamos distribuir. Da minha outra coisa muito interessante que diz assim, por saber tanto, não fiz questão de aprender. E por saber pouco, achei que não tinha nada a ensinar. Então nós fazemos, nós não sabemos. Você tem muito, acha que não precisa aprender. Tem pouco, acha que não tem nada a ensinar. Então nós temos muito a ensinar, e mas muito a aprender. O dia se faz em cima de um novo dia. Muito bonito isso, André. Nós sabemos, André, da presença dos espíritos guias, dos espíritos protetores, né? E como eles entram, André, no contexto de nossas vidas. Kátia, do mesmo modo que no mundo material
Nós temos pessoas com as quais nós temos afinidade, que se preocupam com todos nós. Nós temos no mundo espiritual, quando nós vamos reencarnar, espíritos que avalizam. No mundo espiritual tem avalista, que avalizam para todos nós o nosso comportamento. E eles nos intuem, nos protegem, mas tem uma coisa linda nesse meio: eles não tiram de todos nós o livre-arbítrio. Não é um mundo mecânico, é um mundo racional, onde eu tenho que mostrar a cada um segundo suas obras, onde eu tenho que orientar e você tem que fazer. Veja que a professora não é culpada se o aluno tirou uma nota ruim. Ela deu a ele as melhores oportunidades, dedicou a ele todo o seu tempo e ele, diante da prova, não fez a parte dele, não né? fez. Porque você vê que é a prova que testa se nós sabemos ou não. Então, os nossos mentores nos orientam o dia inteiro e você vê que isso é muito comum. De repente chega uma intuição em você maravilhosa. Você vai embora para casa com um problema que não sabia como resolver. Passa uma pessoa e conversa com outra e fala uma palavra-chave e você desperta. Uma pessoa conta uma dor maior que a sua. Aí você pode ver que elas foram induzidas para te trazer isso. Todos nós precisamos fazer o quê? Aprender a ouvir a voz da nossa consciência. Nós sabemos quando fazemos errado. Nós não queremos é corrigir, mas o errado nós sabemos. Nós temos consciência dos erros, né, Dos cometidos. Erros. Muito, mas não queremos corrigir. Aí quando vem a crítica, o que acontece? Nós nos ferimos. Então os nossos mentores nos orientam. E nós precisamos então valorizar isso. Como é bom quando alguém se preocupa com você. Muito é ótimo, muito bom. Ter esses irmãos o dia a dia a nos trazer o conforto. Alguém liga para saber como você está passando. Isso é maravilhoso. Alguém dizer a alguém sentir sua falta. Isso é muito importante. Você é muito na minha vida. Isso é muito importante. Mas nós esquecemos de utilizar esses dizeres tão bonitos. Nós passamos a ser palavras curtas. Oi, tá? Aquela famosa pergunta, tudo bem? O outro, claro que vai responder, tudo bem. E nem aguardamos para saber se realmente está tudo Aquilo bem. já está moitado no interior dele. Por quê? Ninguém parou para dar a ele uma atenção. Então ele não tem um respaldo para isso. Como é bom as pessoas serem notadas. Veja quando você passa de carro pela estrada, faz isso para você ver. E tem uma pessoa parada, de longe você dá um aceno para ele, ele fica maluco te procurando. Tem uma poesia do nosso irmão Damião, que chama Tudo, que eu já falei no Fraternal, que diz uma coisa muito interessante, se você me permitir. Será um prazer para Ela todos diz nós, assim, nossos amigos. Olha como ela encaixa com todos nós. Ela diz assim, tudo é igual. Apenas se difere é o modo de ver, ouvir, sentir e calar. A dor é dor em qualquer canto. O imprevisível é um espanto e a vida é uma incerteza sempre igual. Rouba a tristeza o momento, embaralha os pensamentos e cada um pensa o que quer. É tão bom assim. Os olhares se conferem, se encontram, se perdem. Rebenta no peito um grito de prece. Roendo a ilusão, eu vou levando a espera de um dia ser melhor ou quem sabe, nem chegar. O medo me aperta, me desperta, me morde, mas lento ele foge quando chega a verdade. Esperança ressoa em meu eu, me aperta, me balança, mas me dê vida. Senhor, faça chover dentro de mim, mas faça-me brotar novamente. Enfim, o que não some, se o tempo consome, a vida, a espera, mas quem espera fica esquecido. Tudo é igual. Então você vê de que em qualquer situação que nós estamos vivendo, tudo é igual. É uma questão de você mudar o posicionamento. Até após a curva, tem uma nova reta. Após a dificuldade, vem uma nova solução. Veja que as noites são negras. Por quê? Para permitir às estrelas de mostrar que elas não estão sozinhas. Essa é a realidade. Então a dor é que nos mostra os nossos amigos. André, nós agradecemos muito também por essa poesia maravilhosa. E gostaríamos, já que estamos caminhando, meus irmãos, para os minutos finais de nosso programa, que você deixasse suas considerações finais para todos os nossos irmãos que nos assistem. Meu amigo, invadimos o seu lar por algum tempo. Nos permita agora pedir que você regue essas palavras com todo carinho e faça delas um modo de meditar a respeito de tudo isso.
Agradeça pela felicidade que você possui. E por maior que seja a situação que você está vivendo, ela é apenas um grão de areia. E que você é tão capaz de transformar tudo isso e que no amanhã, ao despertar, pode ter certeza, o sol não será maior por ter nascido um novo dia, mas você terá as vistas mais abertas por ter enxergado mais luz ao teu redor. O meu abraço a você. André, nós agradecemos muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa, você se dispor de vir até nós com essa beleza de palavras. Eu vou falar um pensamento para terminar para você. Não seria bom se todas as pessoas fossem iguais, mas seria ótimo se houvessem mais pessoas iguais a você. Muito obrigada, bonito. André, por tudo. E fica aqui o convite para que numa próxima oportunidade você esteja aqui conosco, trazendo para nós palavras tão doces, falando de amor, de qualidade de vida, de tudo isso que a nossa doutrina nos traz, não é, André? Isso é bom. A doutrina desperta o homem para a realidade. É o homem da era moderna aprendendo a conviver com a facilidade da tecnologia, mas principalmente com os bons sentimentos. Muito obrigada, então, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita, desejando a todos uma semana maravilhosa, uma semana de muita paz, com Deus em nossos corações, com Jesus, nosso amigo, caminhando sempre ao nosso lado. Fiquem com Deus e até o próximo programa. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.